E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje, eu conversei com a multipremiada Bárbara Rosenberg, que é sócia do BMA e considerada uma das maiores referências do Brasil em antitrust. Foi um bate-papo muito bacana, onde falamos sobre as dificuldades que encontrou ao longo da sua carreira, diversidade e a sua importância, mercado e suas tendências, além, é claro, de valiosos conselhos. Mas vamos do começo. Bárbara se formou em Direito e fez LLM em Berkeley. Trabalhou em escritórios brasileiro e estrangeiro, na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e já está há mais de 14 anos no renomado BMA. É ainda a única advogada mulher do Brasil e a única profissional na sua área reconhecida como Star Individual, que é o maior prêmio concedido pelo reconhecido Guia Chambers. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Bárbara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você conosco no Retalks. Prazer imenso para mim, Sapiro. É uma honra, na verdade, esse convite. Eu tenho acompanhado o trabalho que vocês têm feito no Retalks, tive a oportunidade de ouvir vários dos podcasts que vocês gravaram e tem um material interessantíssimo. Espero poder contribuir um pouquinho aí para esse arcabouço de conversas que vocês estão colecionando. Não, certamente. Para mim, em especial, é um prazer. Eu que acompanho a tua trajetória já há muito tempo, tenho convicção que você vai crescer muito aqui no nosso programa. Entrando até já na sua carreira, a sua trajetória profissional ela é bastante sólida, né? Você possui passagem por escritório brasileiro, estrangeiro, órgão público e você já está há 14 anos no BMA. Essa trajetória, Bárbara, ela foi planejada e se não, quais eram os seus objetivos? Essa é uma pergunta bacana, Sapiro, e que eu até acabo ouvindo ela bastante, e não sei se a minha resposta é um pouco decepcionante, mas definitivamente a minha trajetória não foi planejada, mas eu tiro desse contexto aí um pouco de que a gente vai aprendendo também a tirar ansiedades, né, ao longo da nossa carreira. Eu diria para você que eu caí no direito bastante por acaso. Eu tinha interesse em humanas, cheguei a cogitar em prestar economia, mas dentro de um interesse que eu tinha mais em macroeconomia, política, etc. Acabei indo para o direito porque eu não era definitivamente das melhores alunas de exatas, mas sem muita clareza de que eu ia parar na advocacia. Eu, inclusive, vinha de uma família de arquiteto, psicanalista, depois meu irmão e minha irmã fizeram arquitetura, publicidade, meus cunhados são arquitetos publicitários, e eu, quando apareci com o direito, talvez tenha soado até um pouco esquisito ali no ambiente familiar, eu não tinha nenhuma ligação com o mundo corporativo, etc. E talvez até por eu gostar muito de humanas e não ter nenhuma grande expectativa em relação ao direito, eu tive uma experiência particular na faculdade, que eu gostei muito do primeiro ano de faculdade, diferentemente do que eu escuto de muitas pessoas, até de colegas meus da época, que não gostavam muito da faculdade, mas eu gostei justamente porque ela abria a possibilidade de estudar muitos assuntos diferentes, que não eram especificamente, né, ali voltados a cada uma das áreas do direito. E eu me envolvi muito também com a faculdade, que foi uma coisa bem importante para mim, eu acho, ao longo da minha vida. Já no primeiro ano eu entrei num grupo de cidadania que tinha que fazer um trabalho bacana junto a populações carentes. Daí no segundo ano eu ganhei uma bolsa de pesquisa da CAPES, que eu tive durante 4 anos, que era voltado mais para a área teórica de pesquisa de sociologia e filosofia do direito. No terceiro ano eu acabei indo para o centro acadêmico e também trabalhei bastante, me envolvi. E aí quando eu vi eu estava muito entrosada com a faculdade, com a São Francisco, passava minhas tardes lá, pesquisava na faculdade, ficava estudando lá, e eu acabei começando meu estágio na metade do terceiro ano,
que era, eu diria, relativamente tarde para quando as pessoas começavam os estágios naquela época. Eu estou falando aqui de uma época muito anterior à lei de estágio, isso era 95. Hoje em dia eu percebo pelo escritório que as pessoas até começam a fazer estágio um pouco mais tarde, a lei do estágio tem um impacto sobre isso, algumas faculdades têm até uma exigência, né, de período integral ou semi-integral. Mas o fato é que, quando eu comecei a trabalhar na metade do terceiro ano, eu trabalhava, mas ainda mantive uma boa ligação com a faculdade, mantive a minha bolsa de pesquisa, e eu tive, acho que, uma sorte naquele contexto, eu tive um privilégio de ter chefes que eram também professores, foram mentores excelentes e foram muito inspiradores na época. Eu trabalhei na época no Lila Huck, e eu fui me apaixonando pela advocacia ali no meu dia a dia. A diferença na época é que como é um escritório de porte médio, eu tinha uma atuação muito mais ampla da que eu tenho hoje. Então, isso até fala um pouco do não planejamento. Eu, na época, se você me dissesse que um dia na vida eu trabalharia tempo integral com direito concorrencial ou com uma área do direito, eu não acreditaria que isso era factível, porque é algo que foi muito importante, eu acho, para mim na formação, foi uma coisa bem bacana, foi que eu tive a oportunidade de lidar com várias áreas. Lá tinha uma área meio de direito, talvez eu chamaria de preventiva, a gente fazia societário, contratos, eu cuidava, junto com a minha chefe, obviamente, né, eu era estagiária, da área de propriedade intelectual, depois fui fazendo um pouco também do que existia na época de regulatório, que estava começando as agências, e mesmo de direito concorrencial, mas na época tinha até, quer dizer, era muito limitada a demanda que existia em última instância nessas áreas. E aí aí como eu achava talvez que isso era até pouco, porque eu queria poder ter uma visão mais geral, eu ainda pedi para trabalhar no quinto ano, mudar para a área de contencioso. Até eles estranharam, eu lembro um pouco na época, falando, puxa, mas você está indo bem na área de societário, você tem chance de ano que vem ser efetivada, e lá no escritório onde eu estava, você era efetivado e virava sócio já. E eu falei, não, mas acho que fazer outra área só vai acrescer, não vai atrapalhar, então aquele desafio bacana que vocês colocam. Acho que foi bem importante para minha vida depois, ter tido experiência, foi só um ano, mas foi uma experiência legal de contencioso, botar a barriga no balcão, não existia processos online, etc. E além de aprender a escrever peças, entender, até você antecipa problemas dos contratos quando você tem acesso a isso. Então, acho que foi muito bacana e, de novo, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas aqui, só não vou nomeá-las porque eu correria o risco de ser injustas, mas eu acho que todas as pessoas com quem eu trabalhei no Lila Huck, muitas delas continuam sendo grandes amigos e grandes mestres, assim, eu sou muito grata. E aí, no ano 2000, eu resolvi fazer um LLM, e aí eu estava já fazendo meu mestrado na USP, na época, sob orientação do professor Marcelo Huck, e meu mestrado era na área de propriedade intelectual e comércio internacional, e eu acabei indo para Berkeley, na Califórnia, para fazer a minha pesquisa. Então, eu acabei indo para lá, fiz a pesquisa e fiz uma dissertação que tinha na faculdade. Quando eu estava lá, eu conhecia, e eu acho que é sempre aquela história de ficar com os ouvidos atentos, assim, eu tive um professor muito bacana, na época estava tendo aquela discussão sobre acesso de medicamentos da AIDS, e uma discussão, assim, muito acirrada e apaixonada, vinculada justamente à propriedade intelectual e comércio internacional, a questão de licença compulsória de patentes, que era o tema da minha pesquisa, e aí eu tive um professor na faculdade, na época, que disse, puxa, por que você não vai fazer um estágio na Organização Mundial do Comércio? Aí eu falei, mas existe esse estágio? Isso é possível? Você vai descobrindo coisas. Por isso que eu estava comentando, Sapiro, que não teve muito planejamento. E aí eu mandei meu currículo e tal. Quando eu vi, eu estava em Genebra, que não fazia parte do meu projeto, inclusive porque enquanto eu estava fazendo o LLM, e antes de resolver ir para a OMC, eu tinha feito entrevistas para alguns escritórios estrangeiros e acabei sendo contratada pelo Cleary Gottlieb e fui trabalhar, e já estava combinado que eu iria a partir de setembro para Nova York. E aí eu encaixei ali no meio entre o fim da LLM e o começo
do meu estágio, no second, não era nem um secondment, né? No Clear é um programa de advogados estrangeiros. O associado internacional, não é isso? Associado internacional, exato. E aí no meio ainda encaixei aí uns 4 meses em Genebra, adiei um pouquinho minha ida para Nova York, mas foram todas experiências muito legais. E aí quando eu terminei o meu período de associado internacional, o Clearing me perguntou se eu teria interesse de ficar por mais um tempo lá como Permanent Associate em Nova York, sem nenhuma promessa de evolução de carreira, com todas as limitações que isso teria, mas eu estava gostando do meu trabalho lá, eu gostava da minha vida em Nova York, eu falei que sim, mas que eu precisava voltar ao Brasil por 6 meses para terminar minha qualificação do doutorado, porque daí eu tinha convertido o meu mestrado em doutorado. E aí, dentro das coisas não planejadas, como você vê, foram vários não planejamentos aí no meio do caminho. Eu não planejava ficar em Nova York, aí surgiu essa oportunidade. Eu falei, tudo bem, eu topo, mas eu preciso voltar para o Brasil para qualificar. Quando eu volto para o Brasil, no dia, acho que 2 de janeiro, 1º de janeiro de 2003, eu recebi uma ligação, supostamente eu voltaria para Nova York em fevereiro, depois da qualificação, e aí no comecinho ali do ano, 2 de janeiro, eu recebi uma ligação do Daniel Goldberg, que tinha acabado de ser nomeado como secretário de Direito Econômico, me convidando para ser adjunta dele lá no Ministério da Justiça. Uau! Muito bacana mesmo o que você trouxe sobre a tua trajetória, desde ali do início da faculdade e como você foi desenvolvendo ela, né? É engraçado que você é a 7ª pessoa que participa aqui, a 7ª profissional que participa do Retalks, 100% não planejou a carreira foi acontecendo, né? E vai acontecendo da melhor maneira possível, ela vai sendo construída. Então você trouxe aqui inúmeros exemplos interessantes, né? A oportunidade que você teve em Genebra, o escritório que você não pretendia inicialmente ficar, e aí iria ficar depois. E aí veio esse convite da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, né? Como é que foi esse convite, né? E o que te fez aceitar e abrir mão de voltar para Nova York? Pois é, foi uma decisão não fácil, preciso te dizer. Imagino. Estava, inclusive, no ano, né, tinha acabado de ter a eleição do Lula, o Brasil numa situação de incerteza grande, né, do ponto de vista econômico, do que aconteceria, o dólar a 4, assim, era um momento, bem ou mal, voltar para Nova York, no mínimo eu teria tranquilidade ali né, eu estava comecinho de carreira, eu teria ali meu saláriozinho, teria tudo mais ou menos controlado, mas eu acho que eu sempre fui movida a aqueles desafios que brilham os olhos, assim, quem me conhece às vezes falava, tá com os olhos brilhando. E quando o Daniel me ligou, o Daniel é uma pessoa que eu tenho a maior admiração, que é um amigo muito querido, já sido meu colega de faculdade, a gente fez o LLM na mesma época, eu admirava o Daniel muito profissionalmente. Na época, o Márcio Thomas Bastos tinha acabado de ser nomeado ministro da Justiça, eu tinha trabalhado um pouco com ele na época que eu estava no outro escritório, ele era o criminalista que trabalhava próximo ali de alguns casos, então tinha um viés ali muito técnico, né? Eu nunca tinha tido nenhum viés político, nunca tive interesse em ser política, e mais do que isso, eu sou argentina e eu, na verdade, nem poderia ter cargos públicos, porque você não pode ser, eu não era naturalizada até então sem ter cargo, sem ser brasileira, você não pode exercer cargo público, então eu realmente nunca havia pensado nisso. E aí veio uma mistura de sentimentos, assim, que eram muitos desafios, eu tinha, os dois seriam, ter ido para Nova York seria um grande desafio, e aí eu conversei com muita gente na época, Sapir, eu acho que essa talvez seja uma lição que eu levo na vida, eu não tenho medo de dizer que eu tenho dúvida, eu sou libriana, entendo pouco de horóscopo, mas sei que os librianos são indecisos, eu sou uma pessoa indecisa, por incrível que pareça. Então, e eu conversei com muita gente, ouvi muita gente, inclusive a minha atuação de CAD era muito limitada, então na época eu procurei muitas pessoas que eram referência para mim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, para ouvir o que eles achavam. Conversei muito abertamente, isso é uma outra lição que eu tenho, assim, da minha vida, que é a gente ser transparente, claro. Conversei abertamente com quem viria a ser meu futuro chefe em Nova York, para dizer para ele que eu tinha tido essa proposta, que eu jamais deixaria de honrar o meu compromisso com eles, se fosse o caso, ainda que eu soubesse que eu ia entrar lá como uma first year associate, não era que eles não estavam desesperados precisando de mim, mas eu acho que eu tinha um compromisso, né, que eu tinha assumido, até porque
tinha sido um processo um pouquinho fora do usual deles, de converter o International Associate no Permanent Associate e por aí vai. E aí, depois de muito pensar, mas num prazo talvez de 5 dias, porque não havia tempo suficiente, o Daniel estava montando o time dele, o Ministério da Justiça estava montando o time dele, e nessa época foi muita gente bacana, inclusive para o Ministério da Justiça. Eu resolvi que eu ia encarar, conversei muito com meus pais também, com quem sempre foram assim grandes inspiradores para mim, pessoas com quem eu sempre conversei muito de carreira. Na época eu não era casada, não tinha filhos, então também isso era, eu não tinha nada que me amarrasse num lugar ou no outro, né? Acho que a vida vai mudando aí com o tempo. E o fato é que eu acabei em Brasília, entrei de cabeça, assim, foram 3 anos de muito trabalho, de muito desafio, mas que acabaram migrando, né, e mudando minha carreira. E aí talvez eu chegue na tua primeira pergunta, né, que ela não foi planejada, mas foi em Brasília que a minha vida profissional se definiu, porque aí foi quando eu entrei totalmente de cabeça no direito antitruste, e foi assim que eu acabei indo depois, posteriormente, parar no BMA, né? E olha que interessante, quer dizer, não foi planejado definitivamente, veio um convite do nada, né, como você colocou, para trabalhar no órgão público, coisa que você nem imaginava, e foi a porta de entrada para a área que hoje você é referência, né? O que você leva de grande aprendizado do Ministério da Justiça? Olha, eu acho que foi uma experiência. Quando eu recebi o convite, sendo absolutamente transparente, eu não me sentia nem capacitada para assumir aquela função. Eu era bastante nova, eu tinha 27 anos, e eu não sabia nem se eu tinha um conhecimento suficiente. Eu tinha trabalhado um pouco na área, eu tinha estudado até razoavelmente a teoria, mas né, não estava preparada. Mas eu sempre tive uma coisa de que o não saber, ele tem que ser um impulsionador, ele não tem que ser Sem um dúvida. paralisador, né? Então eu falei, bom, vamos lá, vamos aprender. E o Daniel, nesse ponto, também tem uma característica de entrar de cabeça, mergulhar. E eu acho que, por incrível que pareça, Sabiro, com todas as questões e coisas ruins aí que a gente tem visto, né, em algumas das pessoas na política, etc., eu tenho uma sensação que talvez seja curiosa de quem passou, assim, mas e eu sei que não sou só eu, tá, porque passou muita gente muito bacana depois de mim, e que tem uma sensação parecida de que eu acho que a gente plantou uma sementinha e fez uma diferença, assim. Eu acho que quando você está naquela engrenagem gigantesca, eu acho que o que eu aprendi é que você pode fazer a diferença, ainda que pequena, mas eu acho que você não pode se intimidar. E isso é uma coisa que eu acho que vale para muitas coisas da vida. Eu acho que a gente, talvez, pensando na tua pergunta de se eu planejei minha trajetória, eu certamente não planejei a trajetória, mas eu gosto da ideia de pequenos projetos e de entrar de cabeça em pequenos projetos. E assim, se você me perguntasse o dia que eu fui para o Ministério da Justiça, que eu ia achar que valeu tanto a pena, eu certamente diria que não, mas ele marcou muitas coisas que depois acabaram sendo importantes na minha vida. E, aliás, até diria que uma coisa bem importante que tem a ver com a minha relação com o órgão com o qual eu trabalho tempo integral, que é o CAD. Porque eu me lembro, inclusive, de quando eu entrei no BMA, legal você ter feito essa pergunta, porque agora eu pensei nisso. É natural que você entre, e as pessoas que estão na iniciativa privada não têm a percepção da dificuldade que existe na engrenagem pública. E aqui eu estou falando de um trabalho feito da maneira mais técnica, sem nenhum tipo de interferência. A gente está falando aqui realmente de entregar ali o que era esperado que a gente fizesse. E eu via muitas críticas na época, o CAD, essa ideia é normal, crítica de quem está ali no dia a dia do trabalho, que demora e tal. E eu acho que ter passado, né, pelo Ministério da Justiça, para além, obviamente, de tudo que eu aprendi, eu acho que me ajudou a ver também o que significa estar do outro lado. Eu acho que isso me fez ter uma relação importante de respeito em relação ao órgão, de querer colaborar, que eu acho que é uma característica bem importante na minha carreira hoje como advogada de CAD, para falar a verdade. Claro, faz a diferença. Eu trago, na verdade, para um outro campo, que é a pessoa que trabalhou na empresa e trabalhou em escritório. Você passa a ter a visão do outro lado da mesa, né? E ter a visão Exato. dentro de um órgão público faz toda a diferença, e certamente muito do sucesso que você teve também é da tua experiência desse lado da mesa, né? E Bárbara, como é que foi o convite para você se tornar sócia do BMA?
Eu não sei se eu acredito, assim, eu definitivamente não acredito em destino, mas eu acredito em coincidências. E o convite apareceu de uma forma absolutamente curiosa, porque eu fui dar uma aula na GV, no Rio de Janeiro, num curso do Luiz Fernando Schwartz, que ele dava um curso sobre direito da concorrência. Não conhecia o Luiz Fernando, obviamente, de nome, de reputação, mas não o conhecia pessoalmente. E a gente, depois da aula, acabou indo jantar, falamos um pouco, tal. Eu acompanhava o trabalho do BMA no CAD, era uma equipe bastante pequena na época, o próprio Schwartz nem ia tanto a Brasília, etc., mas aí a gente conversando e tal, ele tinha acabado de ser convidado para ser conselheiro do CAD. E aí ele estava na dúvida na época, acho que ele ainda não tinha aceitado, a gente conversou um pouco, ele perguntou o que eu achava, e aí bom, falei por todas as razões que eu achava que era uma experiência ótima, pela minha experiência que eu tinha tido lá, apesar de o Schwartz, obviamente, já era uma pessoa muito mais sênior do que eu quando ele foi, né? Ele já era uma referência teórica incrível na área, né? E aí, quando a gente, né, acabou se conhecendo e tal, e aí no contexto daquela conversa, isso acho que já era talvez novembro ou dezembro, eu comentei com ele, eu ainda não estava falando que eu ia sair da SDE, mas eu comentei que eu ia sair da SDE, ele falou, então você tem que ir para o BMA. Falei, olha, Schwartz, eu não estou conversando com ninguém sobre a minha ida para nenhum escritório, ainda estou vinculada e tal. E a história meio morreu ali, ele entendeu, obviamente, tal. O BMA nem tinha muito trabalho lá na SDE, mas eu não estava conversando com ninguém, obviamente. E aí, quando eu saí da SDE, eu saí no dia 24 de dezembro de 2005, eu peguei o avião de volta para São Paulo, estava completando 3 anos ali. Alguém do BMA, acho que né, foi o sócio-diretor, me ligou, o Schwartz fez a ponte e falou, olha, a gente quer conversar com você, o Schwartz comentou, porque eles estavam ficando sem sócio na área concorrencial, e aí por isso que eu digo das coincidências, né, que abriu ali uma vaga e tal, mas quando eles falaram comigo, eu fiquei bastante não achei que era para mim, porque eu vinha de uma experiência eu não tinha ficado com vínculo nenhum com o escritório anterior, mas eu tinha um carinho imenso por eles, até na época chegamos a conversar e tudo, e para mim era meio natural, talvez voltar para lá, ou no mínimo voltar a fazer societário, assim, eu não conseguia me enxergar como alguém que ia fazer só direito concorrencial, e o BMA era um escritório já full service, grande, e eu iria desenvolver a área de concorrencial, e aí eram 2 desafios para mim, Sapiro, que eu não achava que eu não dava conta, né? Que era fazer uma área específica, claro que daí eu já me sentia confortável com o direito concorrencial, fazia 3 anos que eu só fazia isso, mas eu não achava que eu podia desenvolver uma área. Na época tinha 4 advogados lá, e eu acho que, na época eu até conversei com alguns outros escritórios, mas assim, quando eu saía dessas conversas com o BML, eu saía sempre muito estimulada do que do que eu ouvia, e eu inclusive eu tenho até uma história engraçada, porque em 97 eu tinha feito uma operação que o BMA estava do outro lado, e eu tinha ficado muito bem impressionada com os advogados, com a qualidade do trabalho, e na época o BMA não estava nem em São Paulo, então não era nem um escritório que eu cogitaria nada disso. E aí, de repente, aparece essa oportunidade de ir para lá com essa história aí, né, que eu tinha já a referência deles na cabeça, e que o BMA veio para São Paulo, salvo engano, em 2000. Bom, aí foi isso. Eu acabei aceitando mais uma vez dentro da lógica de que o não saber ou não conhecer tem que ser impulsionador, né? E aí eu topei, cheguei lá com uma equipe era eu e mais 4 advogados, na verdade acho que eram 4 advogados e um estagiário, e foi assim, certamente uma melhor escolha que eu podia ter feito naquele momento. Fui extremamente bem acolhida, bem recebida e recebi ali todo o instrumental que eu precisava para poder desenvolver a área, né, no escritório. Você comentou sobre o receio que você tinha e que se tornou um impulsionador de fazer a área girar lá dentro. Você chegou com 3, 4 advogados. Qual que é o tamanho da sua área hoje? Hoje nós somos 6 sócios, que é um grande orgulho para mim. Os Sem sócios, dúvida. além de mim, né, somos 5 sócios e todos eles entraram como associados e se tornaram sócios, então são pessoas que eu considero que construíram a área, nós construímos juntos essa área,
né? O primeiro, aliás, os dois primeiros que viraram sócios eram, inclusive, foram estagiários do escritório Que e fizeram a bacana. carreira toda ali dentro. Um deles acabou depois saindo, mas isso também acho que é da vida, e aí abriu espaço para outras pessoas que estavam vindo ali também e tudo mais. Então a gente agora tem 30 pessoas na área e tem, assim, como eu disse, é uma equipe, talvez é um dos meus grandes orgulhos da vida, junto com meus filhos, assim. Missão cumprida, né? Conseguiu fazer ela crescer, que legal. Bárbara, você é sócia de um escritório de advocacia do porte do BMA, do escritório renomado como o BMA, em um mercado que é considerado machista, né? Por ser mulher, quais as dificuldades que você encontrou ao longo da sua carreira e em uma estrutura corporativa como o próprio BMA? Acho que é um tema muito importante da gente tratar. Sem dúvida, eu acho que é um tema importante e até te diria, Zapiro, que hoje é um dos meus grandes temas de interesse, e poderia ficar horas falando. Eu sei que eu falo bastante, falo rápido e serei concisa aqui, mas eu acho que é um tema que precisa ser falado. Precisa. Eu acho que o BMA, dentro dos escritórios, é uma referência positiva nesse sentido. O BMA tem 45% de sócias mulheres, que é um número muito acima da média dos escritórios no Brasil e no exterior. Então, é um escritório que sempre foi bastante aberto aí à atuação das mulheres, um escritório que sempre abriu caminhos e, assim, eu não tenho nenhuma... não sinto que eu tive percalços na minha carreira no BMA por ter sido mulher, pelo contrário. Mas eu sei que esse é um tema que a gente, como você disse, precisa falar, e eu sei que eu fui mudando muito a minha opinião sobre o assunto da importância de diversidade de gênero, de feminismo aí no ambiente corporativo ao longo do tempo. Eu acho que hoje eu tenho quase que uma responsabilidade de tratar dele, sabe? Eu acho que, eu vou te falar a verdade, eu não me considero velha, eu estou fazendo 46 anos agora, mas eu venho já de uma geração diferente das mulheres que hoje estão ingressando no mercado de trabalho. É curioso como mudou tanto, né? É outra geração e mudou muito, porque essa geração nova ela trata de maneira mais deliberada do trabalho, né? E eu acho que algo que é bastante importante da gente ter nesse contexto é que eu não tenho a sensação, realmente, certamente não no BMA, eu já vou mencionar isso em particular, mas eu não tenho a sensação de ter sofrido de ter tido episódios de discriminação explícita na minha carreira. Mas isso não quer dizer que eles não possam ter existido, isso se conecta com o que eu falei das questões geracionais, porque a gente media as coisas com uma régua diferente quando eu entrei no mercado de trabalho. A gente era muito mais tolerante com piadas, a gente era muito mais tolerante com comentários, e acho que isso mudou. Então, talvez eu tenha até sofrido sem perceber. Mas acho que o ponto importante dentro desse contexto é que hoje eu tenho uma clara percepção de que a gente precisa falar disso, que a gente precisa de políticas que enderecem a questão do gênero, porque eu acho que mesmo sem perceber, as mulheres acabam tendo que fazer o dobro para conquistar o espaço. E aí, quando eu falei que eu ia fazer um disclaimer em relação à questão do BMA, eu acho que não é o mesmo ser mulher quando você já é sócia de um escritório, já tem alguma reputação. Ainda assim, você precisa, muitas vezes, fazer mais, mas você já tem uma carreira estabelecida. Mas certamente, até você ter uma reputação estabelecida, é sim mais difícil você conseguir entrar, se estabelecer. Eu sinto que as mulheres são medidas por uma régua mais alta, muitas vezes, né? Tem uma pesquisa interessante que diz que quando as mulheres preenchem 80% dos requisitos de uma vaga, elas mandam o currículo, e que os homens, quando preenchem 30%, mandam, e os outros 70% eles podem aprender. Aqui não é nenhum demérito, né? É simplesmente no sentido de dizer que as mulheres têm sim uma questão de autoexigência e de cobrança que pode variar. Então, como eu disse, eu especificamente acho que no BMA a gente tem trabalhado muito bem a questão de gênero, a gente tem um comitê, inclusive, atualmente, a gente tem revisado políticas e tem tentado melhorar, e apesar dos nossos desafios, sempre existem outros, mas eu entendo que sim, a questão da mulher é algo para ser conversado, e eu acredito muito nas mulheres que apoiam outras mulheres, seja
passando trabalho, seja, eu vejo isso bastante, diretoras jurídicas mulheres de empresa que muitas vezes gostam de trabalhar com advogadas mulheres de escritórios como forma também de incentivar o crescimento dessas mulheres. Acho que tem se formado grupos legais, no Antitruste tem um grupo que chama Women in Antitrust, que foi criado por um grupo de mulheres bacanas e que tem crescido muito, e até teve um episódio interessante semana passada, porque havia um webinar que tinha sido organizado com um número enorme de pessoas, e salvo engano, de 48 palestrantes, tinha 5 mulheres falando, e aí uma das advogadas, do Women Antitrust, entrou em contato com o organizador e eles acabaram incorporando várias mulheres a partir desse contato, que é mais na linha de dizer, puxa, a gente precisa se apoiar e se ajudar, né? Então, às vezes até brincam, falar, mas você é muito afirmativa nessa questão, e eu acho que a gente precisa ser, sabe? Eu acho que se eu tive, talvez, o privilégio, a sorte de chegar onde eu cheguei, eu tenho a responsabilidade de talvez facilitar um pouco a vida dessas mulheres que estão crescendo, que tem uma geração imensa, aliás, de mulheres, da minha geração, imensa de mulheres no Antitruste, e uma geração bacaníssima vindo também, né? Bárbara, muito bacana a sua visão. É um tema que a gente tem que tratar, é um tema que a gente tem que analisar com muito cuidado, tem muito ainda a ser feito. Os números que você me trouxe do BMA me surpreenderam muito positivamente, porque a maioria dos escritórios não tem números tão altos, principalmente quando a gente fala em sociedade, e a gente realmente precisa olhar com muito carinho para isso. Eu concordo com você, eu tenho plena convicção, e até pelo que você falou, certamente não foi fácil você chegar onde você chegou, e que bom que você chegou. Então, é muito importante que você, como uma pessoa que é referência no mercado, assuma assim esse compromisso e ajude que outras mulheres possam ter um crescimento como o que você teve. Muito interessante. Parabéns. E Bárbara, você já está 14 anos na mesma estrutura, no BMA. O que você faz para se reinventar e se manter motivada? E na tua visão, o que você acha que o escritório faz para te manter motivada na estrutura? Eu arriscaria dizer que a hora que eu me desmotivar, vou ter que procurar outra coisa para fazer, porque de novo, se eu falei que eu não tenho grandes projetos de longo prazo, eu tenho sempre pequenos projetos e pequenas coisas que me motivam muito. Eu sou uma entusiasmada das coisas, assim, meus olhos brilham, é engraçado. Às vezes entra um caso, tal, e eu me empolgo como se fosse o primeiro caso, assim. Eu vejo que os meus sócios, eles às vezes até acham engraçado que eu me empolgue, assim, de correr atrás de um caso, de tentar captar, etc., como se fosse o primeiro. Eu diria que, desde que eu entrei no BMA, muita coisa mudou, né? Então, eu diria que não foram 14 anos iguais. Eu entrei numa equipe, como eu disse, de 4 pessoas, e a gente fez a 6ª sócia da área o ano passado. Então, até agora, a gente continua lá no dia a dia, cada dia é uma briga diferente, cada dia é um desafio diferente, e eu fui também me envolvendo em outras coisas. Eu acho que os escritórios cada vez mais têm estruturas, né, montadas, e você tem a oportunidade de fazer outras coisas. Então eu entrei em alguns órgãos de gestão, a gente tem, né, o comitê diretor, o comitê executivo, e mais recentemente eu me envolvi também no comitê de diversidade, que é uma outra coisa que tem, assim, me alimentado muito. Então o escritório hoje é um mundo cheio de possibilidades, né, e a gente tem que sim, e tem fases que você está mais focada na gestão, tem fases que está mais focada nos clientes, tem fase, né, eu tive um desafio ali quando nasceu minha 2ª filha. Eu estava sem nenhum sócio no escritório, na minha área, ela fez 5 anos agora, então foi bastante, né? A gente tinha um sócio que estava saindo, e aí aquela história. Naquele momento, meu foco nem estava tanto, estava claramente fazendo os trabalhos e tal, mas era o foco, como é que a gente monta uma equipe de gente sênior, e eu queria muito valorizar a equipe, então eu gastei muita energia em tentar fazer aquela equipe crescer. Isso só para dizer que não foram 14 anos estáveis, foram 14 anos com muita mudança. E eu acho que esses pequenos prazeres aí do dia a dia ainda me dão muita alegria por um bom tempo, assim, não vejo que eu tenho ali uma rotina estagnada, nada disso. E agora a pandemia te deu outros desafios, então assim, a gente vai sempre aparecendo uma novidade aí para tirar a gente da zona de conforto, que acho que você já percebeu que eu gosto um pouco disso. É verdade, é muito legal, Bárbara. Você, certamente, é uma das maiores, se não a maior referência em antitrust no Brasil, e é algo que a gente vem falando bastante, né, nesse nosso tópico aqui, nesse tema. E você é a única mulher do Brasil, advogada mulher do Brasil, e também a única profissional na sua área
que é reconhecida como Star Individual, que é o nível mais alto do ranking do reconhecido Guia Chambers. Então, não tem melhor pessoa para explicar o que é antitrust ou concorrencial. Ah, tem muita gente, Sapiro, muito boa que poderia te explicar, mas aqui para que a audiência possa se familiarizar, eu acho que o direito concorrencial é um ramo do direito que analisa sob uma ótica econômica e jurídica, como se comportam as empresas que atuam no mercado. E aqui é uma coisa interessante, porque ainda que o princípio constitucional seja da livre concorrência, da livre iniciativa, perdão, e é isso que a gente escuta às vezes, puxa, mas se tem livre iniciativa, precisa alguém controlar como as empresas se comportam, é justamente onde entra o direito concorrencial ou antitruste, porque ainda que o princípio seja da livre iniciativa, a atuação das empresas tem que seguir algumas balizas para garantir a manutenção de uma concorrência justa. E aí isso se dá de formas diferentes. Ela pode se dar por meio da análise do que a gente chama de ato de concentração, por meio da fusão ou aquisição de empresas, aí é uma atuação preventiva, o CAD vai olhar e falar, essas duas empresas, se elas se juntarem, elas vão poder aumentar preço, elas vão poder piorar a qualidade do produto. Então, uma análise que é feita antes, preventiva. Existe uma análise que é repressiva, então, puxa, essas duas empresas, três empresas se juntaram e combinaram preço, fizeram um cartel, elas poderiam ter feito isso? Ou aquela empresa está impondo uma exclusividade em determinado mercado? Será que com isso ela não está impedindo que outras empresas cresçam? É uma atuação repressiva, né, do CAD. E por fim tem uma terceira área que a gente chama de advocacia da concorrência, que é tudo aquilo que está relacionado com levar o direito da concorrência para leis, para regulamentações, conversar com órgãos reguladores, que é uma área bem importante que tem a ver com fazer a advocacia da concorrência. Né, eu acho que é uma área apaixonante para mim, né, na medida em que ela implica a necessidade de conhecer muito a fundo os negócios, ela vai um pouco além do direito, eu diria. Né, eu acho que eu até comentei com você que eu cogitei em estudar economia, migrei para o direito, que eu acho que, pelas razões que eu mencionei, fiz bem, mas acabei pegando ali uma pontinha dessa parte de mercado, que é uma parte que eu acho bem bacana. Muito obrigado pela sua explicação. Queria que você contasse um exemplo de uma situação que deu errado e como é que você agiu ou corrigiu. Ixi, podia contar várias histórias aqui, mas acho que, pensando aqui, acho que uma das coisas que eu comentei da história do Cleary, talvez seja um exemplo da não ida para os Estados Unidos, né, de quando você planeja uma coisa, não vai, acho que é um bom exemplo ali de uma correção, mas eu acho que talvez o exemplo mais evidente para mim são aqueles casos nos quais os casos nos quais a gente não tem sucesso, né? Então historicamente, a gente tem tido aí como escritório sucesso no resultado dos casos, mas a gente teve casos que não foram aprovados pelo CAD, e eu acho que a maneira de lidar com isso, né, é você ser transparente, você antecipar os riscos com o cliente e ficar com o cliente até o último momento. Então, quando eu percebi, a gente obviamente já feito uma avaliação de risco, né, nesse caso, etc., mas quando você percebe que a coisa pode estar saindo um pouco dos trilhos, é corrigir, chamar o cliente, pensar junto e não largar a mão do cliente até o último momento, né? Eu acho que talvez quando você pergunta como agiu e corrigiu, eu não tenho como corrigir a aprovação do caso pelo CAD, mas a gente tem como garantir que o cliente entenda que você fez tudo que está ao seu alcance e um pouquinho mais, que é o que ele sempre espera no final do dia de você. Então, eu acho que o meu grande, talvez, orgulho desses casos que a gente não aprovou é que eles seguem sendo meus clientes, e isso para mim não tem preço. Quer dizer, eu até brinco que uma das mensagens mais bacanas que eu recebi de cliente ao final de um caso foi num desses casos que não foi aprovado, em que o cliente falou, Bárbara, você esteve com a gente ali até o final, né, ninguém solta a mão de ninguém, e aí, obviamente, o caso não foi aprovado, mas isso não significa que você não lutou até o final, não tentou tudo que você podia conseguir. Então, me parece que a persistência, né, que é talvez um outro soft skill aí meu que eu tenho, acabou ajudando aí bastante nesse contexto.
Muito bem. A franqueza, né? Acho que é importante. Sempre, sempre, transparência, franqueza, e o que você colocou é exatamente, muitas vezes, exatamente o que acontece, muitas vezes determinadas decisões fogem ao nosso alcance, mas o importante é a gente fazer tudo o que estava ao nosso alcance e um pouquinho mais, né? E, Bárbara, agora entrando num outro capítulo, para a gente falar um pouquinho de mercado, o que você acha que mais evoluiu no cenário jurídico nacional quando nós falamos sobre antitrust, e quais os próximos desafios dessa área? Bom, a área tem crescido brutalmente, né? Eu me lembro quando eu fui para Brasília em 2002, perdão, ainda era, o CAD já era reconhecido, mas na época a SDS ainda não tinha muito destaque e o que era base, o foco ali do CAD era análise de ato de concentração, tudo que fosse cartel, investigação de outras condutas não era o foco, e hoje não tem dúvida que o direito antitruste é algo importantíssimo no dia a dia das empresas, né? Eu me lembro quando eu entrei no BMA, a gente tinha aqui nas empresas explicar por que o compliance antitruste era importante, e hoje eu acho que não há empresa, certamente não há empresa aberta e não há, né, as empresas, entre as empresas, nenhuma delas tem, ainda que num nível maior ou menor, algum nível de compliance antitruste. Isso virou uma pauta, e aí o que é interessante é que isso vira pauta de Estado e de governo, né, inclusive, passa a dar uma responsabilidade brutal para o CAD. Então, eu acho que o CAD só tende a ganhar mais relevância na medida em que o nível de concentração aumenta, na medida em que você tem uma preocupação grande, inclusive, e há discussões, inclusive teóricas interessantes, de quanto, né, a autoridade antitruste vai acabar atuando sobre questões relativas à desigualdade e outras questões aí, né, nesse sentido, mas acho que o CAD arca com a consequência de ter se tornado um órgão tão importante. É aquela história que você se torna responsável, né, por aquilo que você cria para si. O CAD vira um órgão não tenho dúvida de dizer que é um órgão de excelência no âmbito do governo, do ponto de vista de eficiência. Posso concordar com uma decisão, discordar de outra, isso é irrelevante. O ponto central, eu acho que o CAD é um órgão sério, é um órgão independente, acho que esse é o desafio, que o CAD continue conseguindo levar gente para lá, continue conseguindo ser independente e se adaptando aí para lidar também com as novas realidades, né, em todos os sentidos. Muito bom, você trouxe até um verbo muito importante que é adaptar, né? A gente está vivendo uma pandemia, né? Muita coisa mudou nesses últimos 5 meses. A gente foi forçado justamente a nos reinventar e nos adaptar. Nesse ínterim, o presidente do CAD, o Alexandre Barreto, ele afirmou em uma reportagem a Valor Econômico, vou colocar aqui entre aspas, o CAD não vai flexibilizar seus padrões de análise por conta do contexto, fecha aspas. Apesar dele dizer também, abre aspas, as avaliações do órgão devem ser dinâmicas, assim como as mudanças que ocorrem na economia, fecha aspas. Em contrapartida, Bárbara, vários outros órgãos flexibilizaram os seus padrões justamente para atender essa nova realidade. Qual que é a sua opinião sobre essas afirmações e sobre o tema? Olha, eu entendo absolutamente o fato do CAD estar trazendo essa posição. Eu penso que ela é pertinente, porque, de fato, se o CAD, nesse momento, permitir condutas ou a criação de estruturas que, no médio e longo prazo, sejam ruins para a economia, isso seria pior no longo prazo. Então, faz sentido que o CAD diga, eu não vou permitir que hoje se crie uma concentração brutal, porque daqui a 4, 5 anos as coisas se normalizaram, esperamos, e você criou um ambiente que pode ser ruim para a economia e para o consumidor. Ao mesmo tempo, Zapiro, a pandemia traz mudanças relevantes aí para os mercados e para estruturas e que elas podem até prevalecer pós-pandemia. Alguns setores vão ser claramente afetados e mesmo quando a crise terminar, os setores terão mudado. Então, o que é importante nesse contexto não é que o CAD seja mais leniente na análise de condutas ou de estruturas, mas que o CAD consiga, com a cautela esperada, entender a responsabilidade de analisar que o mercado pode mudar, entender que determinadas operações ou condutas nesse cenário podem exigir análises específicas. Acho que o CAD tem ido bem
nesse quesito. Acho que faz sentido o CAD também ser cuidadoso na sua fala, de não dizer que aprovaria tudo e qualquer coisa, porque isso também poderia criar ali uma enxurrada de operações apresentadas no CAD que em outro contexto não seriam aprovadas. Então, acho que a mensagem está dada e, ao mesmo tempo, o CAD tem conversado e passado ali as suas mensagens sobre como tratar desse contexto. Muito bem. Falando até sobre uma situação recente, a suposta parceria entre o WhatsApp e Cielo, ela trouxe uma atuação preventiva do CAD em controle de concentrações e com grande repercussão no mercado, né? Isso muito recente. Qual que é a sua visão sobre esse episódio? Acho que o primeiro disclaimer importante é eu não estou envolvida, não conheço os detalhes, se conhecesse provavelmente não poderia nem falar, mas eu acho que o que foi tornado público ali naquele contexto é que, assim como em outras jurisdições, o CAD parece estar atento aos efeitos dos novos mercados, das chamadas Big Techs sobre o mercado. E o CAD também anda muito atento ao mercado financeiro. Nesse contexto, de novo, sem entrar nos detalhes do caso em si, a percepção que eu tive é que o CAD deu um recado dizendo: não sei o que está acontecendo, desconheço o que está acontecendo, quero entender. E tanto foi assim que ele primeiro baixou uma medida preventiva e depois ele revogou. Então, eu não acho que ainda é possível ler ali como que o CAD vai interferir no mérito daquilo que está sendo negociado, mas ele deu um sinal claro de que eu quero acompanhar tanto o mercado de novas tecnologias como o mercado financeiro, e eu acho que essa proximidade com o regulador é importante justamente para evitar aí, nesse sentido, esse tipo de surpresa. Vamos ver qual vai ser o desdobramento. O CAD pediu que a operação seja notificada, até onde eu sei, então agora a gente vai acompanhar aí para ver como vai ser a avaliação. Bárbara, nessa linha, você entende que a legislação concorrencial ela acompanha a evolução do mercado digital? E como é que a gente pode aprimorar os parâmetros legais à nossa atual realidade, especificamente diante da morosidade, a conhecida morosidade do nosso poder legislativo? Eu acho, Sapiro, que talvez eu tenha uma opinião um tanto polêmica aqui, mas eu acho que os instrumentos... Gostamos de polêmica, por favor. Mas eu acho que os instrumentos que estão hoje disponíveis na lei, eles podem dar conta da análise dos mercados digitais. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado em ter uma interferência excessiva naquele mercado, porque se por um lado pode ser ruim não interferir num primeiro momento, pode ser pior interferir demais, e isso causar efeitos de médio e longo prazo que levem a uma redução de inovação, que é um conceito que a gente chama de concorrência dinâmica, mas o ponto central aqui é, se as empresas tiverem uma leitura de um excesso de interferência, não é o que tem ocorrido, tá? Mas é só uma questão conceitual de fato, né? De que se houver um excesso de interferência, as empresas podem acabar sendo inibidas. Então, quando eu digo que isso é um pouco polêmica, porque eu sei que tem gente que acha que o CAD deveria revisar, por exemplo, os critérios para notificação de operações no mercado digital, eventualmente baixar os critérios. Atualmente o CAD está investigando isso, ele mandou uma série de ofícios para pedir informação, mas eu tenho a impressão de que a lei é suficientemente ampla e que por meio da aplicação da lei, eventualmente de guias que o CAD possa editar e das suas decisões, ele tem o arcabouço necessário para fazer uma análise com o que existe hoje. Talvez eu mude a minha opinião daqui a algum tempo, dependendo de como evoluir, mas nesse momento não me parece que a gente tenha uma demanda imediata de nenhum tipo de alteração legislativa. Muito bem. Para fechar esse tema... Perdão, Sapiro, o que não quer dizer que o CAD, obviamente, não tem que lidar com esses desafios. Claro que os mercados, cada mercado tem as suas particularidades, então ele vai ter que lidar com o desafio de lidar com o mercado digital. Sim, muito bem. Mas até para fechar esse tema, como é que outras jurisdições, especialmente os Estados Unidos, que é sede da maioria das empresas de internet, parâmetro na matéria concorrencial, como é que eles estão abordando essa evolução do direito digital? O debate lá está bastante acirrado, assim como na Europa, né? E nos Estados Unidos isso chegou a ser pauta nas primárias, nas eleições presidenciais, candidatos ou possíveis candidatos, né, dentro do sistema lá americano, diziam que a pauta de governo era eventualmente quebrar as big techs. Então lá o tema tomou outra dimensão e, como você disse, é a origem de várias dessas empresas. Essa semana, inclusive, deveria ter ocorrido essa batina de presidentes das grandes empresas, isso
acabou sendo adiado aí para os próximos dias, até onde eu entendo, mas digo, é um assunto que está muito quente lá. Mas a gente não tem visto ainda uma interferência efetiva, né, nos Estados Unidos. Eu acho que o que eles estão fazendo lá, pelo que a gente consegue acompanhar, lá tem claramente uma questão de agenda mesmo, né, tem dois grupos, né, que vão para lados diferentes, mas os órgãos antitruste até o momento têm feito um trabalho de tentar entender o mercado, tentar entender o que move as empresas, avaliar se e quais medidas eventualmente teriam que ser tomadas pelos órgãos, e acho que é correto tentar ouvir, porque como eu disse antes, eu acho que interferências podem ser necessárias, mas seja quais elas forem, elas têm que ser feitas com bastante cautela para não acabar inibindo aí algum tipo de desenvolvimento tecnológico, digital, que pode ser até mais danoso no médio e longo prazo para a economia. Muito bem. E a gente tem acompanhado as operações de M&A, elas estão cada vez mais sofisticadas. A concentração de mercado é uma consequência também esperada em tempos de crise. Por outro lado, Bárbara, sempre vai haver no CAD um grau de discricionariedade nas decisões em controle de concentração, em que pese o respeito a um direito essencialmente jurisprudencial. Nesse contexto todo, como é que a gente pode cravar a análise de risco prévia ao cliente, sabendo do peso que essa decisão traz ao deal? Em específico, como se diferenciar de respostas simplistas como chance de aprovação e chance de reprovação em um mercado tão competitivo e de tantas variáveis? Esse é nosso trabalho diário, nosso desafio. Aliás, foi uma mudança grande, né? Depois que a lei mudou, a gente tem uma lei agora de análise prévia. Eu diria que antes o antitruste era um certo anexo, né? As empresas faziam a operação, iam ao CAD, pediam uma autorização, aí depois de 1, 2 anos o CAD falava se podia ou não podia, e se não pudesse, eventualmente a empresa judicializava e a coisa se alongava. Hoje, que a análise tem que ser dada antes de que a operação de compra, de fusão ocorra, isso mudou bastante, né, o papel do advogado antitruste, porque muitas vezes a gente é procurado antes mesmo do deal nascer, ou seja, a empresa está pensando em comprar outra, ela já procura o advogado para saber se tem chance de ser aprovado, porque se não tiver chance, eu talvez nem vá adiante, né, e nesse sentido a gente percebe que de fato o papel do advogado antitruste tem mudado bastante, se torna até mais relevante no contexto aí das operações. E nesse contexto, eu acho que volta um pouco o que eu comentava antes, dentro dos desafios ali do dia a dia, né, de que o cliente, ele por essência é nosso parceiro, né, e aí você tem aquela coisa de falar, bom, vamos pensar junto em como seguir adiante. E para avaliar as probabilidades de aprovação ou não de uma operação, eu gosto de falar para o cliente que muitas vezes ele sabe melhor do que eu, melhor do que o CAD, se aquela operação pode ser aprovada. O que eu quero dizer aqui? Existe uma boa justificativa para essa operação ocorrer, ou seja, você está comprando essa empresa porque você sabe que depois da operação você vai poder aumentar preço ou vai reduzir qualidade, ou realmente você quer melhorar a sua eficiência, você quer ganhar sinergias, você quer melhorar a entrega de produtos para o cliente, você vai, né, qual é a razão pela qual você está fazendo essa operação? E isso não é trivial, sabe? Isso é, na verdade, o nosso motor aí para começar a pesquisar, começar a pensar junto e tentar criar uma tese. Eu realmente acredito que quando o cliente nos demonstra que aquela operação tem uma razão real de ser, que o objetivo não é impedir o crescimento daquele concorrente, ou não é impedir a entrada de um terceiro, ou não é simplesmente aumentar preço ou reduzir qualidade, a gente tem como trabalhar junto com ele para desenvolver uma boa tese jurídica e econômica para aprovar a operação. Claro que a gente não tem o controle de todas as variáveis, mas entendo que a gente tem um papel aí que, trabalhando junto com o cliente, a gente possa seguir adiante. E como eu falava antes, acho que talvez nem o CAD saiba o tanto de operações que devem morrer nos escritórios de advocacia antes de nascerem, né? Então, o que chega lá para ser reprovado é o que eventualmente se acreditou que tinha chance de aprovação, até porque as empresas não vão fazer uma aventura, isso não quer dizer que a empresa não possa tomar risco, mas digo, a empresa, eu diria que
ficaria muito surpresa em dizer que uma empresa teve uma operação reprovada, tendo ido ao CAD com a certeza de que ela seria aprovada, né? Assim, as operações que eu trabalhei, e que tiveram reprovação, a gente sempre teve uma clareza junto com o cliente de que eram operações difíceis, ainda que eu possa discordar da decisão ali que foi tomada, né? E é um pouquinho até de tudo que você trouxe. Ser transparente com o cliente, fazer tudo o que é possível dentro da tua esfera, dentro do que o cliente quer, dentro do que você pode fazer, né? E Bárbara, falando agora um pouquinho do BMA, que tipo de perfil de profissional que vocês buscam? E aí eu estou falando tanto no aspecto comportamental, quanto no técnico, da experiência, formação acadêmica, idiomas, enfim. Olha, a gente tem aprimorado bastante, eu diria, aí o nosso processo, né, no BMA, e a gente tem uma brincadeira na história que a gente fala que a gente procura profissionais com o DNA do BMA. Às vezes a pessoa nem sabe que tem o DNA do BMA, mas você entrevista e percebe ali que essa pessoa Tem o pode clique. achar, tem o clique. E ela pode se encaixar bem dentro desse contexto. E aí eu diria que são experiências muito diferentes, que variam de acordo com o nível que a pessoa está vindo, ou também com o que você está procurando, mas os profissionais podem ou não ter experiência, podem ou não, podem vir, vamos dizer, de faculdades diferentes. Acho que esse é um ponto, e é um desafio importante, eu acho, que é não fechar o universo de possíveis contratados. Eu lembro que a gente tinha um critério lá que era vir de uma das faculdades de referência, etc. E é uma coisa que a gente tem aprendido a flexibilizar, porque a gente tem achado candidatos excelentes que não necessariamente estão naquela faculdade que você já tinha ali mapeado, candidatos que não sejam, eventualmente, né, do nosso universo São Paulo, Brasília e Rio, que é onde a gente tem escritório. Então, acho que a ideia é ir procurando. Se eu te contar que eu tinha um viés super acadêmico, quando eu fui entrevistada, na primeira entrevista minha no Lila, aliás, tinha eu e uma outra advogada que queria advogar e focar, e etc. E contrataram um advogado e não a mim, porque eu tinha um viés mais acadêmico, talvez eu pudesse esperar um pouco. Aí acabou que abriu outra vaga, eu entrei um mês depois da minha entrevista, e a outra advogada já tinha saído porque resolveu que não queria advogar. Então, assim, a entrevista fala até a página 2, né? Mas eu acho que esse clique acaba sendo importante, né? É o grande diferencial, não só a questão da cultura, mas muito do que você tem trazido, e você tem citado aqui vários soft skills, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente analisar, né? E como é que é feita essa seleção de profissionais? Como é que funcionam as etapas? Olha, a gente o RH tem um banco de currículos, e aí, quando a área tem interesse, obviamente isso entra lá no headcount e vê se você está podendo ou não trazer pessoas para a área, mas a gente indica para o RH que a gente tem interesse, o RH passa currículos que ele tem no banco, a gente pode ir atrás também, e é bastante comum que a gente fale com colegas aí da área para perguntar se tem indicações, etc. E aí são feitas entrevistas tanto pela área quanto pela RH, e a gente, como eu comentei antes, Sapiro, a gente tem tentado até mudar um pouco alguns mecanismos. Como eu te falei antes, a gente tinha uma questão muito fechada em relação a faculdades de primeira linha, agora a gente tirou esse critério. Mesmo idioma a gente tem relativizado, eventualmente você pode encontrar bons candidatos e você pode investir no idioma. A gente tem feito um processo bacana, em alguns casos de contratação às cegas, e tem tido gratíssimas surpresas. Então eu acho que a gente tem que poder abrir a cabeça nesse processo de contratação, porque a gente é capaz de encontrar pessoas que a gente não imaginava que poderiam ter um fit tão bacana e tão bem no escritório, e isso é algo que tem muito valor, agregar essa diversidade aí para o ambiente de trabalho, né? Muito bom. Até falando sobre diversidade, você é uma das responsáveis pelo Comitê de Diversidade do Escritório. Que trabalho que vocês têm realizado nesse campo, Bárbara, e em que pé que está, e quais as dificuldades que vocês encontram? Esse tem sido um tema ao qual o BMA tem dedicado assim, uma enorme atenção. Eu, pessoalmente, estou muito interessada, apaixonada, encantada pelo tema. Tenho me dedicado a ler, estudar, trocar ideias, tentar aprender, no fundo, porque a gente ainda tem um conhecimento muito limitado sobre essa matéria, e acho que justamente esse desafio da diversidade e da inclusão angustiam tanto que nos obrigam a olhar para isso com muita atenção. E o BMA
vem tratando disso, Sapiro, de uma maneira muito séria e responsável, né? A gente já dava uma atenção ao tema, mas de forma menos centralizada. Há 2 anos foi criado um comitê que nasceu justamente com esse propósito de criar um ambiente mais autêntico, mais inclusivo, respeitoso e plural, tanto pelos aspectos de responsabilidade social que vêm associados a isso, quanto porque a gente acredita que a diversidade só acrescenta, né, no nosso ambiente de trabalho. E tem um aspecto que me parece também muito importante, eu tenho recebido esse feedback e é bastante gratificante, que na medida em que as pessoas podem ser no ambiente corporativo quem elas realmente são, isso garante que elas fiquem à vontade, que elas produzam melhor, que elas não tenham que ficar o tempo todo medindo né, como elas se comportam, ideias, etc. E isso só agrega, em última instância, para o ambiente de trabalho e para a própria produtividade do escritório. A gente, nesse comitê, que é formado por sócios, associados, integrantes da administração do escritório, a gente tem 4 frentes principais de trabalho, ainda que tudo esteja permeado, por isso que eu comentava, que é o objetivo de que as pessoas possam ser quem elas são, quem elas querem ser, né, não precisem mudar de chapéu quando elas entram no escritório, mas essas frentes, então, que a gente vem trabalhando, são uma frente de gênero, que é o BMA Mulher, que inclusive existia previamente à criação do BMA Diversidade, tem um grupo de afinidade voltado a questões do LGBT e mais, a gente tem uma outra frente voltada para a PCD e uma outra frente voltada para questões raciais. E aí, obviamente, existe aí uma horizontalidade, uma interseccionalidade entre esses temas, mas eles também têm desafios bastante específicos, né? Eu falei já bastante da questão de gênero, no LGBTI+, a gente é parte do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, que tem feito um trabalho muito interessante, que a gente tem tentado aí aprender com benchmarks de desafios que outras já tiveram. Em PCD, a gente inclusive tem feito contratações aí com apoio também de empresas voltadas para isso, e na parte racial talvez seja uma área que a gente enxerga uma dificuldade bastante grande aí de contratação, justamente pelas dificuldades sociais que a gente acaba tendo de não chegarem tantos currículos de pessoas negras ao escritório, e nesse sentido é um desafio que não é só do BMA, é um desafio dos grandes escritórios, ou dos escritórios de advocacia em geral. Nesse sentido, inclusive, foi criada uma aliança pela equidade racial entre grandes escritórios de advocacia, cujo objetivo é justamente compartilhar experiências, benchmark e essas angústias que a gente enfrenta aí no dia a dia de como é que a gente melhora esse ambiente. A gente também é parte do Incluir Direito, que é um apoio dado a bolsistas negros do Mackenzie, que recebem uma espécie de um apoio paralelo, um treinamento voltado também para soft skills e outras coisas que muitas vezes as pessoas não tiveram o privilégio de ter ao longo da vida, porque isso é algo interessante e que a gente não pode menosprezar, né? Que a gente, quando está ali sentado no escritório, não para pensar que a gente estudou em colégios privados, o acesso que a gente teve à comida, à educação, a viagens, à língua, e não todas as pessoas tiveram esse privilégio, pelo contrário, né? Na realidade brasileira essa não é a verdade. Então a gente tem feito um trabalho nessa questão de diversidade, inclusão racial, muito atento a esse desafio específico, e tem trabalhado no Diversidade, junto com o BMA Inspiração, que é o nosso braço de responsabilidade social e voluntariado, que acaba agregando aí. O que eu posso dizer para você, Sapiro, é que a gente plantou uma sementinha e tem um caminho gigantesco aí pela frente para tentar colher os frutos. A gente tem uma ciência enorme de que não basta ter diversidade, mas é fundamental garantir essa inclusão, e é o caminho que a gente vem buscando traçar. Bárbara, fantástico. A gente precisa começar de algum lugar. É claro que o caminho é longo, é árduo, mas a gente precisa trabalhar e não só falar de diversidade, mas principalmente de inclusão, porque não basta atrair, o que já não é fácil, né? Localizar esses profissionais, mas incluir do jeito que eles são dentro da sociedade, né? Então, muito me alegra visualizar que vocês têm um comitê, não só vocês, mas outros escritórios, e que vocês estão pensando sobre esse tema. É um tema que daria pano para manga, aqui tem muito para a gente falar, seria um episódio a mais, mas eu acho que já você trouxe informações muito relevantes e que muito me alegram. E até falando agora em sociedade, Bárbara, tanto o Farber, que é aquele
profissional que acaba gerando novos trabalhos nos clientes do escritório, ou o hunter, que é aquele que vai para a rua, que vai trazer novos clientes, novos trabalhos, ambos têm espaço na sociedade e o caminho que eles percorrem é diferente? Eu não tenho dúvida que ambos têm espaço na sociedade e eu iria além. Eu acho que a sociedade precisa de pessoas com perfis diferentes, isso é parte da diversidade no sentido mais amplo. É Tem, verdade. inclusive, talvez até um pedaço, e tem pessoas que, inclusive, têm um viés muito forte para cuidar de gestão, cuidar de pessoas internamente. Claro que um advogado não fará só isso, mas tem pessoas que são excelentes nessa característica e elas também são muito importantes. A gente não pode esquecer que um escritório é uma sociedade de pessoas, né, e que você tem ali um cuidado diário. Certamente os caminhos são diferentes, mas a gente tem uma percepção muito clara de que a gente precisa desses perfis diferentes. Eu tenho assim uma clareza total de que na nossa área especificamente, posso falar que está muito perto de mim, eu tenho sócios com as duas características e eu acho até que a vida em momentos diferentes também te fazem focar mais numa coisa ou na outra. Eu acho que eu sou meio um mix, por assim dizer, dessas duas características, porque eu sou bem assim de mão na massa tal, mas eu tenho uma parte importante de captação. Mas eu não tenho a menor dúvida que os escritórios precisam de pessoas com essas duas características, e é uma discussão constante nossa, inclusive, ao revisitar modelos de sociedade, de crescimento na sociedade, de como é que você valoriza valores diferentes, né? Acho que esse é um reconhecimento fundamental para que a sociedade tenha futuro aí, né? E, Bárbara, infelizmente a gente está chegando no final do nosso bate-papo, que está muito agradável. Então eu queria que você, apesar de já ter trazido vários, mas eu queria que você trouxesse algum conselho específico para os profissionais do nosso mercado, isso independentemente da senioridade, né? E o que você aprendeu e gostaria de compartilhar com eles? Acho que a dificuldade, talvez, de dar conselhos é que cada um tem as suas características muito próprias, então talvez o que funcione para mim não funcione para o outro, né? Mas dentro desse contexto é que eu acho que se a pessoa tiver o privilégio de poder escolher fazer o que gosta, ela deve ir atrás de fazer o que ela gosta, porque é cruel demais a gente, ainda mais hoje que as carreiras são longuíssimas, que a gente vive muito, a gente se obrigar a fazer algo diariamente que não faz bem, né? E aí, se eu for para as questões mais específicas, assim, não nessa dedicação, eu acho que isso é uma característica que na minha vida sempre me ajudou muito, eu sempre tive, eu sou bastante focada e dedicada e planejada, e eu acho que isso me ajudou bastante, por isso eu faço a ressalva de que a pessoa não precisa ser igual a mim, mas assim, no meu caso, a dedicação e estabelecer esses pequenos objetivos de curto prazo é uma coisa bem bacana. Acho fundamental que você se cerque de pessoas que você admira e que você confia necessariamente. Então, nesse sentido, eu acho que trabalhar com sócios mais velhos que possam ser também seus mentores e também uma equipe como um todo que você admira é fundamental. Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho nenhum constrangimento, Sapiro, de dizer que eu aprendo diariamente com estagiários, com advogados júniores, com advogados sêniores, com advogados plenos, com sócios da minha área e não da minha área. Então, eu acho que você tem que estar cercado de pessoas que você admira. E eu acho que você não tem que ter constrangimento de pedir conselhos e de perguntar. Eu tenho uma outra característica minha, eu vou brincar aqui, mas é uma coisa que eu falo, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu uso bastante essa expressão, mas que muitas vezes o nosso maior defeito, nossa maior virtude ou vice-versa, né? E nesse sentido, para mim, pelo menos, eu acho que uma característica que eu tenho ali, não sei se muitas pessoas se surpreendem quando eu falo, mas eu tenho um certo grau de insegurança, eu transformei a minha insegurança talvez nesse meu desafio que me move, né, que a gente falava, numa modéstia de não ter problema de falar, eu não sei, eu preciso de gente melhor do que eu me orgulho de dizer que meus sócios e meus sócios da área, meus colegas e a minha equipe sabem mais do que eu e tá tudo bem, né, então eu acho que é isso, é escolher fazer o que gosta, e aqui eu faço o disclaimer de que eu sei que nem todo mundo tem esse luxo na vida, mas se puder, faça, não mece esforços, se dedique,
e fique perto de pessoas que você admira, pedindo, perguntando, trocando ideias, porque isso é uma construção comum aí. Ótimo, gostei muito dos conselhos, em especial do vice-versa, se eu pude bem entender, seria o equivalente ao copo cheio e copo vazio, né? Ao invés de, no teu caso, olhar em segurança, enxergar um copo meio vazio, não, você usa aquilo de inspiração, transforma em força e impulsionamento, né? Muito legal. E Bárbara, para fechar, eu sei que você não gosta daqueles planejamentos longos, né? Mas como é que você se enxerga daqui a alguns anos e mais? Onde é que você quer chegar? Eu não penso realmente muito nisso, e aqui não tem nada de blasé nisso que eu estou te falando, Sapira. É simplesmente de que eu tenho uma clareza de que tem coisas que a gente controla e outras que a gente não controla. E se você me perguntar, eu acho que eu sei onde eu não quero estar. Eu não quero olhar para trás e falar, puxa, perdi 30 anos da minha vida fazendo uma coisa que eu não gostava, perdendo algo, fazendo algo que não me preenchia, né? Então, eu espero continuar fazendo o que eu gosto daqui a o tempo que for, né, lá para frente, tendo um bom controle do meu tempo, e eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Apesar de trabalhar muito, eu acho que eu tenho um controle razoável do meu tempo para poder continuar fazendo outras coisas além do meu trabalho do dia a dia, que me preenche, mas para mim, o tempo com a minha família, que é a minha maior joia, né, meus filhos, meu marido, meus pais, meus irmãos, e o meu tempo para fazer as coisas que eu gosto também, que eu gosto muito de ler, de fazer esportes e de estar com meus amigos. Então, assim, eu espero daqui a 30 anos dizer, eu me sinto completa, não só no trabalho, mas também com uma administração de tempo que me faça uma pessoa feliz, que eu me considero hoje, né? Muito bem. Queria te agradecer imensamente pelo teu tempo. Foi um bate-papo super agradável. Eu realmente não vi o tempo passar e quero confidenciar aqui para você que o podcast tem me dado a oportunidade de entrevistar pessoas que são referências na área. Já tinha como uma referência, então aqui estou ticando e muito contente pela oportunidade de poder te entrevistar. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Estou aí, se vira e mexe, eu recebo contatos de pessoas interessadas em falar sobre carreira, eventualmente seus ouvintes. Meu e-mail está lá no site do BMA, meus contatos. Fico absolutamente à disposição dos teus ouvintes ou da gente voltar a falar no que for necessário. Você percebeu que eu gosto de falar, né, Sapiro? Então, se eu falei demais, eu só Foi peço ótimo. desculpa. Obrigada de novo. Sucesso aí com o podcast. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.